a primeira lembrança é de quando eu toquei realmente pela primeira vez, que foi... Eu venho de família religiosa e eu lembro assim que teve um domingo que todos os músicos da igreja faltaram e não tinha ninguém para tocar bateria. E meu pai cantava e aí eu meio que num supetão, assim, vamos dizer, eu sentei na bateria, aí veio um rapaz assim que era mais velho e falou: "Você não sabe tocar essa música?" Aí eu falei: "Eu sei sim", porque eu ficava tocando o que a gente chama hoje de air drum. Aí eu sentei na bateria, acompanhei meu pai, toquei e toquei bem, assim, razoável, né, para uma criança de 8 anos. Então essa foi a minha primeira lembrança, é a minha primeira lembrança assim que eu tenho quando eu penso na música, assim. Depois disso, foi só um caminho só com ela. Olhar e aprender. Outra cena que é muito marcante para mim, eu ainda estava na escola, assim, nos primeiros anos de escola, acredito que com 12 anos mais ou menos, e a nossa professora de história nos levou para assistir um musical no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que era o Guarani. E a gente pôde chegar um pouco mais cedo e a gente viu assim os músicos ensaiando e era uma orquestra assim com músicos de várias nacionalidades. E aí eu lembro que eu falei assim para a professora: "Nossa, professora, que incrível! Várias pessoas de vários países, como que eles se comunicam?" Aí a professora respondeu: "Ah, eles falam a linguagem da música." E eu achei aquilo incrível, e aí naquele dia eu desisti de ser arquiteto para ser efetivamente músico, porque até então o meu desejo de criança era ser arquiteto, porque eu adorava desenhar. E aí quando eu vi aquela cena eu falei: "Cara, tem que ser um músico." Nos anos 90 ainda tinha muita banda de rock, então as minhas principais influências logo no início assim foram banda Catedral e banda Oficina G3, que era o que a gente ouvia assim na época, os jovens da igreja. E aí depois eu também fui conhecendo outras bandas de rock, né, tipo Iron Maiden, Angra daqui do Brasil. Então assim, no primeiro momento as influências foram muito mais assim da galera do rock. E aí depois, quando eu comecei a efetivamente estudar música, né, a harmonia, essas coisas, eu vim me apaixonar pela música brasileira e pelo jazz. Então, assim, toda essa parte assim da bossa nova hoje é muito presente na minha música, do jazz, são as minhas principais influências. Eu não tive uma formação assim formal, né? Eu estudei alguns anos no Vila Lobos, mas acabei não me formando aqui no Rio. Mas eu tive um professor que para mim foi o divisor de águas. O nome dele é Seu Menezes, ele é um professor conhecido aqui do bairro e ele dava aulas assim para os jovens que se interessavam por música, mas ele dava aula só de teoria. Então foram 2 anos assim indo todo dia na casa dele estudando teoria, que foi quando eu conheci muita coisa de música clássica, da bossa nova, e aí a minha cabeça mudou assim em relação ao estudo da música e das influências. Sem medo de florescer. Com os 8 anos eu comecei a tocar bateria e eu fui tocando bateria assim, tocando em banda até mais ou menos uns 17 anos. Mas com 11 anos a minha mãe ganhou um violão. E aí, como eu não podia ter bateria, a única forma de fazer música em casa era com esse violão. E aí eu comecei a aprender alguns acordes sozinho. E aí a guitarra passou a ser o meu principal instrumento. E aí, quando eu decidi em 2018 ter esse projeto solo, para colocar para fora as minhas composições,
eu assumi o violão porque ficava mais tranquilo de acompanhar nos shows e nos eventos. Para esse álbum específico, ele foi um processo bem natural, porque quando eu iniciei esse projeto Amorim, em 2018, eu fiz uma busca assim interna por esse meu eu assim lá de criança, quando eu ficava escrevendo minhas pequenas poesias. Então, na medida que eu fui mergulhando nesse meu eu e relembrando como que era aquilo para mim, as músicas foram nascendo e dessa trajetória de redescoberta, né? Então, mas na época eu estava ainda trabalhando em outras funções, e aí nesse tempo assim de pegar barca, de pegar ônibus, era quando vinha algumas faíscas assim de inspiração. Então muitas dessas músicas eu compus na rua e chegava em casa, pegava o violão. Mas assim, para resumir um pouco o meu método, eu normalmente penso numa melodia, como eu vim assim da música instrumental, a melodia é uma coisa muito forte para mim. E aí eu penso na melodia, depois eu vou trabalhando os arranjos e a questão dos acordes e vou combinando as letras, mas às vezes vem também assim só a letra primeiro e aí depois eu encaixo numa melodia. O processo é um pouco variado. Coisas tão simples, olhar e aprender, sentir e lutar, sem medo de florescer. Memórias trazem no vento suave toque de afeto. Lembranças carregam perfumes e enfeitam o seu ser. Memórias trazem no vento suave toque de afeto. Lembranças carregam perfumes e enfeitam o seu ser. Cores tão lindas. Muita gente me conhece como Abel Ribeiro por causa desse trajeto que eu fiz como guitarrista, acompanhei alguns artistas e também tive o meu projeto solo. Eu sempre tive assim esse impulso para ter um projeto pessoal, só que como quando eu era só o músico assim, né, o instrumentista, o caminho que eu trilhei foi de ter projetos instrumentais. Então, cheguei a fazer alguns shows no Sesc, gravei uma participação numa coletânea instrumental aqui de Niterói. E era bem isso, assim, foi uma trajetória que primeiro eu vim do rock, depois eu comecei a ir para música instrumental. Foi um tempo muito bom, onde eu pude ter muita experiência, assim, tocando e vivência de gravação. Eu acho que culminou, assim, a experiência para o que eu estou vivendo agora. Preciso vento na direção da gente entender. Toquei, por exemplo, com o pessoal do Unção Ágape, toquei com o Davi Sasser, mas eu tinha muita banda assim com os amigos, né? Então a gente tinha algumas bandas de rock assim que também eram autorais, e também eu já fui também fazendo projetos onde o nome era Abel Ribeiro, então tinha Abel Ribeiro Trio, a gente fazia trio instrumental, e depois
quando isso crescia um pouco, aí às vezes a gente chamava de quinteto. Eu sempre tive assim essa vontade de ter um projeto próprio, então acaba que eu fazia muito mais as minhas coisas do que propriamente o trabalho assim de outros artistas. Às vezes o mundo para de rodar. Eu estava sentindo uma necessidade muito forte de viver as minhas ideias assim e colocar sentimentos para fora. E aí eu comecei a voltar a compor. E aí eu vi que aquelas músicas elas não representavam o que eu estava vivendo naquele momento, parecia ser uma coisa nova, uma coisa fresca, embora eu estava mergulhando numa coisa mais antiga minha. E aí foi onde eu decidi dar uma roupagem nova, trazer um nome novo para o projeto. E basicamente foi por causa da canção Aproveite a Viagem, que foi a primeira música que eu fiz para esse projeto. E desligar o celular. Logo que saiu essa notícia da pandemia e principalmente de que os shows iam ser desmarcados, né, que a gente ia ter que ficar em isolamento, assim, a gente acaba participando de muito grupo de artista, de produtor, e a galera assim ficou um pouco assim, sem saber o que fazer, né? Porque a gente estava perdendo os nossos trabalhos, todo o nosso planejamento do ano, a gente estava vendo que as coisas não iam acontecer, e fora da questão mesmo da saúde, né? Da preocupação com os mais idosos. E aí, nas primeiras semanas, assim, veio aquele choque e eu tive um bloqueio, assim, criativo, não conseguia pensar em nada, só estava muito estressado. E aí eu saí de quase todos os grupos e tentei focar, assim, na família, na arte. E nessa pausa que eu fiz, eu consegui pensar em algumas coisas, pensar no lado positivo de estar em casa. E aí foi da onde veio as frases assim: deixa o barco solto, vai em frente e acredite na maré. E aí foi da onde começou a vir essa faísca criativa para fazer essa canção. E aí, respeitando a pandemia, eu gravei ela toda em casa, mandei para um outro amigo que mixou e masterizou. Então foi um processo bem assim, nesse novo tempo que a gente está vivendo. Deixa o barco solto, vai em frente, acredite na maré. E se a escuridão chegar, memórias trazem no vento suave toque de afeto. Lembranças carregam perfumes e enfeitam seu ser. Memórias trazem no vento suave toque de afeto. Lembranças carregam perfumes e enfeitam seu ser. Cores tão lindas. Eu sempre tive vontade de colocar, assim, que a gente chama de sample, né? Que é pegar fragmentos de outros áudios e colocar na música. E como é engraçado isso, porque quando você tem muitas possibilidades, você às vezes não pensa tão criativo assim. E quando você começa a restringir a criatividade que faz você procurar outros caminhos. Como a gente estava produzindo em casa e assim tinha limitação de equipamento, limitação para fazer arranjo, aí eu falei, cara, então acho que vai ser uma boa hora
de usar um sample. E a ideia era pegar assim algum diálogo de casa. E aí eu fiquei remexendo os meus vídeos e encontrei esses vídeos que a gente gosta muito aqui. Um dos vídeos, que é o áudio que está na música. Então, um dos áudios que a gente pegou foram dois momentos assim que são importantes para a gente aqui. Um foi de quando a minha filha comeu sozinha pela primeira vez. Ela tinha um pouco mais de 1 ano e a gente deu essa liberdade para ela. E o segundo áudio foi de quando ela viu uma carreira de formiguinhas e ela ficou encantada com aquilo. E aí ela fala, muitas formiguinhas. E é o áudio que a galera consegue ouvir na música Acredite na Maré. Muitas formiguinhas. Elas foram fazendo. Então, Aproveite a Viagem, ele é realmente um rito de passagem, assim. E eu consegui reunir assim, canções que representam muito esse momento que eu estou vivendo. Eu comecei a ver que as canções que eu estava escrevendo, elas não estavam falando de um relacionamento assim entre duas pessoas, como normalmente a gente gosta de falar, né, do amor, mas ela estava falando muito de uma autodescoberta. Então, falo muito de ansiedade, falo muito dessa questão da depressão. Então, e também tenho conselhos assim, né, que seriam coisas para gente viver melhor na vida. E ele veio num bom momento, sim, porque eu precisava realmente de fazer essa conexão com o meu eu assim mais íntimo. E aí a gente conseguiu registrar, assim, eu costumo dizer que toda a verdade da minha alma estão nessas canções, nesse EP Aproveite a Viagem. Palavras regadas germinam, fruto que alimenta. Todas as músicas elas têm um pouco de história, assim, né? E como você disse, todas as músicas são especiais e são mesmo. Principalmente quando a gente está fazendo um EP, porque num disco, né, que a gente chama de long play, você tem às vezes 10, 12 músicas e às vezes você tem assim 6 que são especiais e outras que você coloca para poder preencher ali aquele projeto. Quando você lança um EP, você tem a oportunidade de enxugar ao máximo e colocar as 5, as 6 que são realmente especiais. Então, mas para poder citar, eu citaria Tão Incomum, que é uma canção que eu fiz para minha esposa, Gabriela, e ela é importante porque eu também vinha de um hiato criativo, e inclusive a primeira frase da música é: eu já perdi a conta, você não imagina quantas vezes eu joguei fora a canção que eu escrevi para você. Que eu queria tanto escrever uma música para ela e eu começava a escrever, não gostava, jogava fora. Até que eu pensei, e se eu fizesse uma canção falando da dificuldade de escrever uma canção? E aí nasceu a canção Tão Incomum. E uma outra música também que é muito especial, que inclusive ganhou clipe, é Deixa a Alma Voar, que ela fala muito dessa questão de você parar de viver a vida pensando no que os outros se importam e começar a viver aquilo que realmente é verdadeiro para você, né? Então eu citaria essas duas canções. Refletido no espelho. O que me deixa mais emocionado é quando uma pessoa ressignifica uma canção e se apropria daquela canção. Assim, as redes sociais estão possibilitando uma conversa muito íntima entre público e artista. E eu recebo muito feedback das pessoas falando: nossa, sua música me fez sorrir pela primeira vez depois de anos. Eu estava depressiva e depois de anos ouvindo sua canção eu sorri. Tem pessoas que colocaram a música durante o parto. Então toda vez que eu recebo assim, um feedback desse, eu falo assim: caramba,
vale a pena e é o que mais me emociona. Deixa a alma. Eu acho que é saber organizar os sentimentos. A música tem muito disso, né? A arte em si tem muito disso. Você entende aquilo que você está, né, sentindo e às vezes nem entende, mas coloca para fora em forma de arte. E aí, quando você vê o resultado daquilo, você se entende um pouco mais. Então, eu acho que a música tem esse poder de fazer você se entender e também você acaba entendendo as outras pessoas e vive melhor em sociedade. Palavras minadas explodem. Guerras. Eu estou buscando cada dia mais, mas eu já começo a ver assim um traço de uma personalidade, de uma identidade no meu som. Toda vez que eu penso assim, eu falo, ó, isso não é tão Amorim, isso aqui é bastante Amorim. Então eu já começo a ver assim uma identidade se formando e se solidificando. Palavras regadas germinam. Fruto que ali. O meu sonho em relação ao meu projeto, à minha carreira, é que a minha canção, que as minhas canções cheguem cada vez mais corações e possam trazer paz para cada vez mais almas. E a mensagem que eu posso deixar assim é que a gente passe com muita leveza durante esse momento de pandemia, de isolamento, que a gente possa tirar tempo para se descobrir, se conhecer e acreditar que esse tempo vai passar, lá na frente a gente vai poder se abraçar de novo e viver uma vida tranquila. Sentir